Olá, meninos! Pronto para mais uma aula aqui com a tia? Então vamos lá! Olha, hoje nós vamos recordar alguns conteúdos sobre figuras geométricas sólidas, só que com alguns conteúdos diferentes, tá certo? Vamos poder identificar mais essas figuras no nosso dia a dia. Além disso, nós vamos ter uns joguinhos, tá certo? Uma identificação um pouquinho mais avançada, tá certo? Então, vamos lá? Olha aqui. Então, vamos lembrar dessas figuras espaciais, tá certo? Figuras espaciais e sólidas, tá certo? Qual o nome delas? Então, nós temos aqui, ó, um cubo, tá? E depois, um cilindro. E essa bolinha? Uma esfera. E essa caixinha aqui? Um paralelepípedo ou um prisma, tá certo? Prisma de base quadricular. Aqui embaixo, uma pirâmide. E por último, um cone, tá certo? Então, muitas dessas figuras, eu acho que aí vocês já conseguem imaginá-las na casinha de vocês, no dia a dia de vocês, certo? Ó, tia até falou uma aqui, ó. Uma caixinha, uma bola, um copo, por exemplo, ó, um dado, uma pirâmide e esse cone, um chapéuzinho de aniversário, tá certo? Então, podemos identificá-las em nosso dia a dia de forma mais fácil. A gente só tem que decorar um pouquinho o nome dessas figuras, tá certo? E aí, você decorou dessa vez? Porque a gente falou em outra aula sobre eles. Vocês acertaram junto comigo? Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, onde nós podemos encontrar essas figuras espaciais? Onde? Em nosso dia a dia. Tia colocou as figuras espaciais aqui em cima. E tia também colocou as figuras do nosso dia a dia aqui embaixo. Um dado, um tijolo, um sorvete, um refrigerante, uma bola, uma pirâmide de brinquedo, tá certo? Agora a gente vai ligar as figuras espaciais às figuras do nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo cubo? Onde é que a gente encontra esse cubo? Olha ele aqui. O cubo nós encontramos no dia a dia no dadinho, tá certo? E depois, qual é a próxima figura geométrica espacial? É a... Muito bem, é a pirâmide, tá certo? Vamos gravar esses nomes geométricos. Olha a pirâmide aqui, gente. Então, não tá fácil? Agora, não tá mais fácil que de lá da primeira vez? Se torna legal depois, né? E essa esfera? Onde é que encontramos a esfera no nosso dia a dia, gente? Na bola. E o cone? No sorvete, na casquinha do sorvete. E esse paralelepípedo aqui, ou prisma, encontramos onde? No tijolo. E por último, o cilindro. Onde nós encontramos ele no dia a dia? Na latinha de refrigerante, tá certo? Então, qual é o nosso objetivo hoje? A gente lembrar sempre dos nomes dessas figurinhas geométricas, tá certo? Então, tá melhor agora? Tá conseguindo falar mais o nome dessas figuras melhor do que da última vez? Que coisa linda! Porque vocês são muito inteligentes, muito capazes. Então, cada vez que você olhar um objeto, aí na casinha de vocês, na rua, e tiver uma forma geométrica, você lembra o nome dela, tá certo? Então fica muito mais fácil.
E agora? Vamos descobrir os nomes. Eu acabei de falar. Será que você lembra? Será que lembra? Ó, o nome está todo embaralhado. E com um passe de mágica, ele vai voltar e vai fazer o quê? As letras vão se encaixar e vão formar o nome correto da figura. Mas ele só vai ficar correto se você aí em casa me ajudar. Como? Dizendo o nome da figura. Bem alto, tá certo? Qual é o nome dessa figura? É um cubo. Muito bem. Olha o passe de mágica. Cubo. O nome agora está escrito da forma correta e não todo embaralhado. E agora a segunda figura geométrica. Como é o nome dela? Ajuda a tia. Olha, qual o nome dessa figura geométrica espacial? Muito bem, é uma pirâmide. Olha o passe de mágica. E o nome fica corretinho. E agora essa figura aqui circular? Qual é o nome dessa figura? Quem lembra? É a esfera. Olha o passe de mágica. E o nome aparece da forma correta. E agora, essa outra figura aqui parecendo uma caixinha? Um paralelepípedo. Muito bem. É um nome grande, né? Mas é o nome da figura. E a próxima figura? Um cilindro. E ela aparece de uma forma escrita correta, porque estava tudo embaralhado. Mas ainda falta uma figura, tá certo? Olha a figura que falta. Uma figura pontuda que recebe o nome de cone. Muito bem. Olha o nome aqui correto. É um cone, tá certo? Então, essas figuras são figuras muito legais que nos ajudam no nosso dia a dia. Além disso, recebem pelas formas dela, conseguimos tantos objetos, tá certo? Semelhante a eles, tá? E agora, um joguinho. E ele vai dizer o seguinte, a gente vai separar as formas que podem ser redondas, tá certo? Que tem uma forma circular e que elas conseguem rodar, tá certo? Se eu colocar uma dessas figuras em uma mesa, inclinar essa mesa, qual é que vai cair mais rápido? Essa caixinha aqui é um cubinho? Ou é esse cilindro aqui, que é de forma circular? Qual dos dois vai rolar? Tá certo? Ou se eu pegar uma ladeirinha, vamos imaginar uma ladeirinha lá na rua? Então, se eu colocar esse cilindro aqui deitadinho, ele vai rolar a ladeira? Vai, ele vai embora. E se eu colocar o cubo, ele vai? Não vai. Por quê? Porque as figuras que conseguem essa forma de rolar em algo inclinado, tá certo? São chamados de figuras redondas, com formas circulares. E quais dessas figuras têm formas circulares? Essa aqui tem, gente? Não. Essa aqui tem, gente? Não. E essa? Tem uma forma circular? Tem. E essa de baixo? Tem? Tem não. Essa tem uma forma circular? Tem, olha aqui embaixo a base dela. Tem uma forma circular. Então não é fácil da gente identificar? Agora vamos marcar um xizinho nelas. Olha, o cilindro é uma forma circular que pode ter essa forma de rolagem
em um determinado ambiente inclinado. Outra figura é o cone. E por último, a esfera, tá certo? Então a gente vai separar essas informações, tá certo? Figuras geométricas sólidas de formas circulares que tem esse formato de rolagem em um ambiente inclinado, certo? Só para a gente fixar que ela é circular, tá certo? E agora vamos para outra possibilidade: sólidos pontudos, ou seja, são aqueles sólidos que não têm a forma circular. São aqui um exemplo dele: o nosso cubo, a nossa pirâmide e o paralelepípedo ou prisma, tá certo? Então, onde tem as pontinhas e não tem forma circular, eles são chamados de sólidos pontudos, tá certo? Não é legal? Não é fácil? Vocês são ótimos, tá certo? Sabem tudo. E olha mais uma brincadeirinha aqui. Quais figuras são sólidos geométricos? Então, esses sólidos são aqueles que a gente acabou de falar, tá certo? Prisma de base quadricular, o cone, o cilindro, a esfera, o cubo. Então, quais dessas figuras aí são semelhantes a essas que eu acabei de falar? Um CD? Um CD é sólido? Ou é plano, parece um papel, é bem fininho? Ele é bem fininho, feito um papel. Então, ele não parece uma esfera, porque uma esfera é uma bola, tá certo? É um volume. Então, vamos marcar X aqui aonde? Na bola, tá certo? E aí a gente vai para outra figura. Qual figura é sólida, tá certo? É esse dadinho ou é a cartazinha do baralho? Muito bem, é o cubo, tá certo? Essa figura do dadinho é semelhante ao cubo, tem o formato de um cubo, enquanto a carta do baralho parece um papel. Então, ela é chamada de figura plana, tá certo? Porque parece um papelzinho. Então, não é fácil? Não é ótimo? Então, são formas de encontrarmos essas figuras geométricas em nosso dia a dia. Tá certo, gente? Olha, mais uma brincadeira. E essa você vai ter que pensar mais um pouquinho, tá certo? Vou pedir aqui para o coleguinha aumentar aqui essa imagem, tá? Então, veja. Nessa casinha, tem uma casinha, tem um palhacinho e tem um foguete, tá certo? E do outro lado, tem as formas planas. E nessas formas planas, essa figura, ela foi desmontada. A casa foi desmontada. O palhacinho foi desmontado. E o foguetinho também foi desmontado. E qual dessas três figuras representa elas? Nós vamos ligar, tá certo? Uma dica que eu dou a vocês. A casinha tem um formato triangular e tem um formato quadricular também, tá certo? E tem lá, ó, tem a portinha, tem a janelinha e tem a chaminézinha. Qual dessas três figuras poderia ser a casinha desmontada? Olha aí, pensa com tia. Qual? É a figura 1? É a figura 2? Ou é a 3, que é a casinha? Olha aqui a casinha. Qual seria, gente? Um tempinho. E aí? Vamos por um passe de mágica descobrir quais são as figuras que representam a casinha? Vamos lá? Olha o passe de mágica. É a terceira, tá certo? Porque dá pra gente perceber o telhado,
a chaminé, a portinha da casa, tá certo? E agora, já que a gente descobriu a casinha, vamos descobrir o palhaço? Qual dessas duas figuras aqui, ó, desse lado aqui, ó, esquerdo, qual delas é o palhacinho? O palhacinho tem um chapéuzinho, que é um cone, e lembra um triângulo. E o rostinho do palhacinho, parece o rostinho da tia, ó, chega redondo, tá certo? E qual dessas figuras? Qual dessas figuras é o palhacinho todo desmontado, hein? É a figura 1 ou é a figura 2? Eita, eu escutei daqui. Eu escutei daqui e vocês acertaram. É a figura 1. Muito bem. Então, a gente começa a identificar essas formas, principalmente elas separadas, desmontadas de um desenho, certo? Olha como tá legal, olha como vocês estão aprendendo. E agora, a última figura, que é o foguetinho, tá certo? Vamos olhar, o foguetinho tem, ó, uma forma o quê? Triangular. E o corpinho dele são todos formados por quadrados. Então, quais dessas figuras aqui é ele, né? Só sobrou uma que é a segunda. Então, temos aqui, ó, o foguetinho todo desmontado. Então, dessa forma, conseguimos enxergar com mais clareza nossas queridas figuras geométricas em nosso dia a dia, tá certo? Fazendo com que nosso raciocínio se torne muito mais rápido. Então, gente, nós ficamos por aqui, ó, com a turma da Mônica, cheio de imagens geométricas que vocês encontram no dia a dia, tá certo? Então, olha esse desenho da Mônica aí e vejam quantas coisas vocês podem encontrar no dia a dia de vocês e que são figuras geométricas, tá certo? Então, vamos à nossa frase. As leis da natureza são apenas os pensamentos matemáticos de Deus, tá certo? Então, em todo lugar podemos encontrá-las, em todo ser podemos encontrá-la. Então, meninos, muito obrigada. Beijo, até nossa próxima aula. Tchau!